Eu sou a irmã Fátima, das Irmãs de Nossa Senhora da Glória. Hoje estou aqui para falar a vocês da Sagrada Escritura. Mas antes de iniciarmos falando da Sagrada Escritura, vamos pedir a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos falar um pouco sobre a introdução à Bíblia e vamos falar por que setembro é o mês da Bíblia, né? Então, em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, propôs uma ação bíblica para todos os fiéis leigos e consagrados por ocasião da comemoração de seus 50 anos de existência. O período escolhido para o estudo bíblico foi setembro, mês em que se celebra a memória de São Jerônimo, grande biblista na história da Igreja Católica. Sabendo da ação da Arquidiocese, o Serviço de Animação Bíblica das Irmãs Paulinas passou a propagar todos os anos seguintes a celebração do mês dedicado à Bíblia. Com a devoção propagada e os grupos de estudo bíblico se multiplicando, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, passou a assumir a data comemorativa e instituiu oficialmente a celebração por todo o país. Atualmente, além do Brasil, vários países da América Latina e África dedicam o mês de setembro à celebração da Bíblia. Qual a importância da Bíblia na vida do cristão? Qual a importância da Bíblia na nossa vida? O documento de Aparecida, o número 247, diz assim: encontramos Jesus na Sagrada Escritura, lida na igreja. Então, encontramos a Sagrada Escritura, ou seja, Jesus na Sagrada Escritura, na igreja. A Sagrada Escritura, palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo, é com a tradição, fonte de vida para a igreja e alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Um livro escrito em mutirão. Então, a palavra de Deus, como foi que surgiu ela? Ela caiu do céu já pronta? Não. A palavra de Deus, ela foi escrita por mutirão, ou seja, por várias pessoas, né? Então, hoje qualquer pessoa pode ter acesso ao livro mais famoso do mundo, que é a Bíblia Sagrada. É uma grande biblioteca, é um livro contido vários livros dentro dele, né? Então, ela já foi traduzida para todas as línguas, aproximadamente em 1685 idiomas. Veja como, né, várias pessoas já têm acesso à Sagrada Escritura. São muitos idiomas, né? Português, inglês, francês, alemão e por aí vai, né? Então, a Bíblia foi escrita por parte e em diversas etapas, né? Ela não foi escrita toda logo, não. Ela foi escrita por parte, né? Se dividindo em várias etapas, e a gente vai ver que o processo de escrita dela se deu num período longo, né? Num longo tempo. Ou seja, a Bíblia foi escrita por parte em diversas etapas, começou a ser escrita mais ou menos pelo ano 1250 a.C., no tempo de Moisés, quando o faraó Ramsés II governava o Egito. Então, a gente percebe que a Sagrada Escritura já existia antes de Cristo, né? Porque é justamente a história do povo de Deus. A última parte da Bíblia
ela já foi escrita no final da vida do evangelista e apóstolo São João. Veja, no final da vida do apóstolo São João, né? Quem é São João? O discípulo amado de Jesus, né? Então, por volta do ano 100 depois de Cristo, portanto, foram necessários 1350 anos para a Bíblia ser escrita. Veja o tempo que levou para a Sagrada Escritura ser escrita completamente. Então, onde estão os antigos, né, escritos? Está justamente no Museu Britânico e na Biblioteca do Vaticano, né? Guarda justamente as cópias mais antigas da Bíblia. Então, como a Bíblia está dividida e em que língua foi escrita? A gente vai ver que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? A Bíblia divide-se em 2 grandes partes. Antigo Testamento, que chama-se Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. O Antigo Testamento é formado por 46 livros escritos antes de Cristo. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico ou aramaico, menos o livro da Sabedoria, 1 e 2 Macabeus, e trechos dos livros de Daniel e de Esther, que foram escritos em grego. Já o Novo Testamento é formado de 27 livros, né? O Antigo 46, o Novo 27, que contam a vida de Jesus e a formação da igreja. O Novo Testamento foi escrito em grego, menos o Evangelho de Mateus, que foi escrito em aramaico. Então, a Bíblia, quantos livros se tem, né? 46 do Antigo e 27 do Novo, somando-se 73 livros. Aí você vê como esse livro da Sagrada Escritura contém livros dentro dele, que é para a gente conhecer, para a gente rezar, para a gente refletir e, acima de tudo, para a gente colocar na prática, no cotidiano da nossa vida. Então, o hebraico era uma língua do povo hebreu, o povo de Deus, né? Era especialmente uma língua religiosa. O aramaico era uma língua usada no meio diplomático. No tempo de Jesus, já não usava mais o hebraico, e sim o aramaico. Na Bíblia, a palavra testamento tem o sentido de aliança, como eu já falei. Antiga e nova aliança. Toda a Bíblia gira em torno da aliança que Deus fez com o seu povo. A aliança é um contrato muito especial, um pacto de amor entre as pessoas, um compromisso de fidelidade entre Deus e o homem. Do Antigo Testamento, essa aliança foi selada com um sinal visível. Como um sinal visível, né? Porque antes a aliança foi feita aos nossos antepassados. E hoje a aliança é um sinal visível porque essa aliança foi feita justamente na pessoa do Filho, Jesus Cristo. O verbo antes era a palavra se encarnou, se fez carne e habitou no meio de nós. Então essa nova aliança é uma aliança visível, onde a gente pode ter contato diretamente com ela. Então, os decálogos, que significa os 10 mandamentos, né? A aliança foi gravada na pedra e selada com o sangue dos animais, né? Então, o decálogo ele foi entregue o quê? A Moisés. Era normas, ou seja, lei, que fazia com que o povo vivesse com mais fé, com mais piedade, com mais obediência à palavra de Deus, né? Então, essa nova aliança ela era selada com o sangue dos animais. Já a nova aliança, vamos ver que ela é selada com o sangue do próprio Jesus Cristo, do próprio Filho de Deus, como diz aqui. No Novo Testamento, a nova aliança é gravada no Espírito e selada com o sangue de Jesus, né? A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, que era feita somente com o povo de Israel, é uma aliança universal, aberta a todos os homens que aceitam a proposta da salvação trazida por Jesus. Quando de todos os homens, inclui também as mulheres, né? Então,
A antiga aliança é a promessa, a nova aliança é sua realização, né? O Antigo Testamento todo vem revelando essa promessa da vinda do Messias. Quem era esse Messias? Justamente o Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Então, Cristo é a plena realização da antiga e nova aliança. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, e significa que Jesus é o começo e fim de todas as coisas, o Senhor de todo o universo. Então, a Bíblia tem muitos livros, né? Num só livro, como já foi falado. Então, a Bíblia é um livro de volume único, que reúne muitos assuntos diferentes, né? Assuntos verdadeiros, né? Não é um assunto fictício, uma história fictícia. Não, mas é uma história verdadeira, vivenciada no povo de Deus. Então, a cada um desses assuntos dá-se o nome de livros. Exemplo, há um trecho da Bíblia que fala da saída do povo de Deus do Egito, livro do Êxodo. A palavra êxodo significa saída, onde o povo de Deus saiu do Egito, da escravidão, rumo à terra prometida, onde corre leite e mel. E esse povo foi conduzido por Moisés, né? Justamente Moisés que fez essa aliança com Deus e recebeu, né, as tábuas da lei, ou seja, os decálogos, os 10 mandamentos. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? Embora ele seja escrito por mãos humanas, mas ele é inspirado por Deus, porque o autor da Sagrada Escritura sempre e será Deus. Então, o principal autor da Bíblia é Deus. Os escritos sagrados, homens, registraram suas experiências de fé e de vida, inspirados por Deus antes desse livro serem registrados, né? Antes do livro ser escrito, eles falavam, eles verbalizavam, eles contavam a história, e isso era passado de pai para filho. Então, se dava o nome justamente da tradição oral. Essa tradição, tais experiências eram repassadas oralmente de geração em geração, para depois entrar na tradição escrita, onde aí eles começaram a escrever as Sagradas Escrituras. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para convencer, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para as boas obras. Essa frase aqui, né, esse versículo está no 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17. Como estão agrupados os livros na Bíblia? Como estão agrupados esses livros? Né? Falando já que o Antigo Testamento ele é composto por 46 livros. Primeiro, ele vai se dividir em 3 partes, o Antigo Testamento. A primeira parte é o Pentateuco, né? Penta já está dizendo 5, né? 5 livros. Quais são eles? O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses são os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. Depois vem os livros históricos, né? Que é justamente os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores. Então, Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, né? Samuel 2, ou seja, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônica, 2 Crônicas. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Os livros sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Depois os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja, totaliza aí o número de 46 livros. Essa grande biblioteca aqui contida num único livro, que é preciso que a gente vá conhecer os livros, a escritura, a história do povo de Deus, para a gente compreender ainda melhor a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, né? Não é que o Novo Testamento agora venha tomar o lugar do Antigo Testamento, não, ele vem completar. Então, Novo Testamento, 27 livros. Evangelhos, quais são eles? São 4 os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os escritos de Lucas também é o Atos dos Apóstolos, onde ele vai contar também o início da primeira comunidade cristã. Chama-se até o Livro do Espírito. Cartas de São Paulo, esse grande missionário, né? Ele escreveu para várias comunidades, né? Aí é Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. As epístolas católicas: Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. E os escritos de João também, o Apocalipse, né? Como a gente vê, Lucas, ele escreve o Atos dos Apóstolos, o apóstolo João escreve as cartas 1ª, 2ª, 3ª Joanina e ainda escreve o Apocalipse. Qual a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Estamos chegando já ao nosso finalzinho, né, do nosso vídeo de estudo sobre a Bíblia. Então, né, qual a diferença? Tanta gente tem essa curiosidade de saber, né, o que é que diferencia as duas Bíblias. Será que a Bíblia Católica só ela tem a verdade de fé? Será que a Bíblia Protestante só ela tem a verdade de fé? Não, a Bíblia, a palavra de Deus é única, né? A diferença é essa. Existe uma diferença quanto ao número de livros. Veja, o Novo Testamento da Bíblia evangélica e a nossa, elas são iguais. São 27 livros, não tem diferença nenhuma, né? Diferença nenhuma. Já o Antigo Testamento, a Bíblia que é evangélica, ou seja, protestante, não possui 7 livros que fazem parte da Bíblia católica, ou seja, não entraram no cano da Bíblia protestante, entrou no cano da Bíblia católica. A Bíblia dos evangélicos não possui o livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Além disso, o livro de Daniel na Bíblia protestante não tem o capítulo 13 e 14. E os versículos 24 a 90 do capítulo 3. Não tem também os capítulos 11 a 16 de Esther. Então, a diferença são justamente esses 7 livros e alguns capítulos. Então, estamos chegando ao final desse vídeo. Foi uma alegria partilhar com vocês um pouco sobre a Sagrada Escritura neste mês de setembro, né? E a Bíblia tem muitas coisas para ser estudada. Aí só uma pincelada, que você em casa mesmo, você abrindo a sua Sagrada Escritura, no início dela, já vem dizendo tudo isso aí que eu falei para você. Então, que nosso Senhor, né, olhe por vocês, que vocês possam cada vez mais se entusiasmar pela palavra de Deus, essa palavra de vida, essa palavra que liberta, né? Essa palavra que nos renova, que nos dá força, essa palavra que faz em nós nova todas as coisas, que precisa ser estudada, precisa, mas também precisa ser colocada em prática, e a gente só vai colocar ela em prática se de fato a gente obter conhecimento delas. Então reze a Sagrada Escritura. E eu digo para vocês iniciar o estudo da Sagrada Escritura,
Comece pelo Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, iniciando pelo Êxodo, que ali vai iniciar toda a história do povo de Deus. Daí então você vai compreender a nova aliança, o Novo Testamento. Que Deus vos abençoe, fiquem em paz na graça de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Nos revela o caminho a seguir. Só